1 Tessalonicenses capítulo 5. No último estudo, nós ficamos de fazer a exposição do versículo 11 desse capítulo, e hoje nós vamos concluir com a exposição desse verso, e na próxima semana nós vamos tratar sobre os diversos assuntos que Paulo nos apresenta do verso 12 até o verso 22. Provavelmente aqui a gente vai dividir do versículo 12 ao verso 22 em alguns estudos, porque são temas diferentes que Paulo trata. Então, hoje nós vamos fazer a exposição desse verso, o verso 11. Eu quero ler do verso 4 ao verso 11, visto que é um assunto só que Paulo trata aqui. Nos diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. Até aí. Nós vimos no último estudo, meus irmãos, que o tema do capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, é a segunda vinda de Cristo. E esse evento tem significados diferentes para pessoas diferentes. No caso dos ímpios, que Paulo fala aí do verso 1 ao verso 3, esse dia será um dia de surpresa. Quando as pessoas estiverem vivendo tranquilamente, despreocupadamente, fazendo as coisas do dia a dia, esse dia os tomará como ladrão da noite, de surpresa. E aí Paulo diz no versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, a destruição repentina virá. E ele diz que essa destruição virá como a mulher que está para dar à luz, a mulher com dores de parto, e de nenhum modo escaparão. O que Paulo está falando aqui é com respeito à condição dos ímpios. E a semana passada nós vimos que Paulo começa no verso 4 com um mas, porque a partir do versículo 4 até o verso 11 ele vai falar da condição dos crentes, da situação dos crentes na volta de Jesus. Se com os ímpios, para os ímpios esse dia será de surpresa, os tomará de surpresa, com respeito aos crentes, como devemos viver enquanto aguardamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo? E aí nós vimos a semana passada, eu vou só repetir algumas coisas que nós falamos rapidamente aqui, considerando que os crentes têm consciência desse dia, eles não sabem o dia exato, mas eles têm consciência de que os tempos estão mudando, apontando para a vinda de Jesus. Nós devemos viver como filhos da luz, e não como filhos das trevas, como Paulo menciona aí no verso 4. E a nossa primeira atitude, meus irmãos, tendo em vista que Cristo vai voltar, nós devemos viver de maneira cautelosa, prudente, devemos viver com prudência. Paulo diz no versículo 6, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Devemos ser cautelosos, devemos viver de maneira vigilante, aguardando este grande dia. E aí vimos, como é que nós vivemos de maneira cautelosa e vigilante? Paulo mesmo esclarece. Ele diz, nós porém que somos do dia, versículo 8, sejamos sóbrios, e aí Paulo coloca,
Quais são as nossas atitudes? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Em outras palavras, nós devemos, enquanto aguardamos a vinda de Cristo, nos revestir das virtudes cristãs. Devemos nos revestir da couraça da fé, fortalecer a nossa fé a cada dia. E como é que nós fazemos isto? Usando os meios de graça que Deus nos disponibilizou. Oração, leitura da palavra, vida de comunhão na igreja, participação nos sacramentos. É dessa forma que nós tornamos a nossa fé como uma couraça. E vimos aqui a semana passada que Paulo usa a figura de um soldado mesmo. A couraça antigamente protegia o peitoral, órgãos vitais de um soldado. O que Paulo está dizendo é: a nossa fé fortalecida é quem vai nos proteger e nos guardar enquanto esperamos a volta de Jesus. E aí ele segue no texto falando sobre como os irmãos devem viver. Ele diz que tomando como capacete a esperança da salvação. No verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem o verso 11, que são os dois princípios que eu gostaria de tratar nessa noite com os irmãos. Como devemos viver enquanto aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? E Paulo diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. Em quarto lugar, nós vimos os 3 pontos a semana passada. Devemos consolar uns aos outros. E aqui é importante a gente pensar na situação que aqueles irmãos estavam vivendo nessa época. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 4 a preocupação de Paulo é com relação aos que estavam partindo antes da vinda de Jesus. E esses irmãos estavam extremamente preocupados com isso. Será que eles vão perder os privilégios que aqueles que estiverem vivos terão? E Paulo diz: não, de maneira nenhuma. Um grupo não terá precedência em relação ao outro. Depois de mostrar como os crentes devem viver, nos versículos anteriores, Paulo vira para a igreja novamente e diz: consolem uns aos outros com estas palavras. E quais são as palavras que Paulo usou anteriormente? Ele fala no verso 10, versículos 9 e 10, que Cristo morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E aí nós vimos no estudo passado, que quando Paulo usa a expressão aqui, vigiar e dormir, ele está se referindo a vida e morte. O que Paulo quer dizer é: Cristo morreu por nós, meus irmãos, e isso é suficiente para que quer vigiemos, estejamos vivos na sua vinda, quer durmamos, estejamos em união com Ele. E aí Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O consolo na igreja primitiva, meus irmãos, era uma prática necessária. Quando nós lemos os relatos da igreja primitiva, nós vemos uma igreja extremamente assolada por grandes aflições. É por isso que a gente vê nos escritos de Paulo muito essa ideia de reciprocidade. Caminhavam juntos, andavam juntos, oravam juntos, comiam o pão juntos. Por que essa ênfase tão grande no Novo Testamento no consolo? Porque a igreja estava vivendo dias de aflição. E aí Paulo diz que há uma importância grande no ministério individual de cada crente, servindo como instrumento de consolo uns para com os outros. Os dias são difíceis, as lutas são grandes, portanto consolem uns aos outros. Eu quero ler com os irmãos o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5.
nós vamos observar que esse conceito de consolo é muito presente nas cartas de Paulo, e ele diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, verso 6, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tema do consolo é dominante nas cartas de Paulo. Nós observamos na segunda carta aos Coríntios a mesma coisa. Vejam 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo diz assim: bendito Deus e Pai, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O atributo, se a gente pode chamar assim, de consolação, é algo de Deus. E sendo Ele o Deus de toda a consolação, Ele dá aos seus filhos essa capacidade também de consolar. E aí Paulo, no texto que nós lemos da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz assim: é Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Depois de falar da perfeição da obra de Cristo, Paulo diz: consolem uns aos outros com essas palavras. Eu entendo, meus irmãos, que a igreja tem um papel muito importante no mundo, não só para o mundo, mas primeiramente para os de casa, que é esse ministério da consolação. Quando nós olhamos para os grandes homens de Deus na Escritura, e nós temos um exemplo muito claro no Novo Testamento, no livro de Atos, quando o texto fala a respeito de Barnabé. Ele era natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor ou de temor e fé. Eu gostaria já de aplicar esse ponto aqui. A igreja, eu entendo que vive nesse atual momento e tem a oportunidade e o privilégio de ser um instrumento de Deus para este mundo em angústia, em perplexidade. A igreja, ao mesmo tempo em que ela oferece a esperança do Evangelho, as pessoas olham para o cenário que nos cerca e dizem: nós estamos perdidos. Mas a igreja tem que levantar a sua voz e dizer: há uma esperança. Há uma esperança. Esse mundo não tem norte. A igreja precisa levantar a sua voz e dizer: há um norte. Esse mundo se angustia e a igreja precisa levantar a sua voz de consolo para os seus, primeiramente de casa, mas para aqueles também que estão lá fora. Como devemos viver enquanto aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Devemos estar preparados, devemos viver de maneira prudente, mas devemos também consolar uns aos outros. Paulo continua ainda no verso 11, ele diz: edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. Essa palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, literalmente significa construir, erguer um edifício, construir uma casa.
E quando Paulo diz assim, edificai-vos reciprocamente, ele coloca em cada um de nós a responsabilidade uns pelos outros. Essa é a grande bênção de nós pertencermos à família de Cristo, porque nós não somos crentes solo, a nossa fé não acontece isoladamente, a nossa fé se desenvolve e amadurece coletivamente. Tenho falado aqui para os irmãos, já falei algumas vezes, que essa mentalidade de que o crente não precisa de igreja para desenvolver a sua fé, não é uma compreensão bíblica da nossa caminhada com Deus. Nós precisamos da igreja, porque primeiramente é a igreja que é o corpo de Cristo, e é uma contradição, não só em termos, mas em fato, alguém dizer que ama a Cristo e não ama a sua igreja, é uma contradição. Além disso, a igreja fornece um ambiente propício para o desenvolvimento da fé. É aqui que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo. É aqui que nós complementamos uns aos outros com os dons que recebemos. Um tem o dom de consolo, o outro tem o dom de ensino, o outro tem o dom de intercessão, o outro tem o dom de administração. E quando essa igreja se reúne, essa coletividade de dons distribuídos pelo Espírito Santo faz com que haja a edificação da igreja. Paulo diz, portanto, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Tem um autor comentando esse verso, ele diz o seguinte: o crente não se edifica a si mesmo, mas é edificado pelo encorajamento dos outros crentes, de outros crentes. Eu acho interessante porque é essa figura de um edifício que Paulo usa para se referir à igreja. Eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Paulo diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Lavoura de Deus, edifício de Deus. Sendo o edifício de Deus, nós temos a responsabilidade de colaborar com o crescimento uns dos outros. E Paulo deixa isso de maneira muito clara aqui para a igreja de Tessalônica. Como é que devemos viver? Enquanto aguardamos o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada crente, individualmente, deve contribuir para o crescimento, fortalecimento e desenvolvimento espiritual do outro, pois o corpo é uma unidade. Eu penso que nós devemos avaliar, meus irmãos, a nossa vida cristã à luz do que Paulo coloca aqui. Se nós edificamos uns aos outros pelos dons que recebemos, a pergunta que nós devemos fazer aqui é: como nós temos usado os dons e as habilidades que recebemos de Deus? Temos usado para este propósito? Temos usado estes dons com esta finalidade de edificar uns aos outros? Ou fazemos como aquele homem da parábola, que pegou o seu talento e escondeu ao invés de desenvolvê-lo? Essas parábolas não foram contadas por Jesus à toa, são parábolas do reino. É interessante quando Jesus começa as parábolas, ele diz: o reino dos céus é semelhante a... Na última exposição que nós fizemos aqui na igreja, que tocamos nesse assunto do reino, nós vimos que o reino de Deus, no seu sentido mais amplo, é o governo universal de Deus.
mas o seu reino, no sentido mais restrito, é a sua igreja. Portanto, quando Jesus conta essas parábolas, o sentido de Jesus é o objetivo de Jesus é trazer ensinamento para a sua igreja. De que maneira você tem desenvolvido a sua fé? Ou se não tem desenvolvido a sua fé, porque ela é importante para o crescimento da igreja. Os irmãos devem pensar na igreja como Paulo coloca aqui, num edifício em que cada bloco é colocado ao lado do outro, e se você tirar um bloco daquela estrutura, ela se enfraquece. Cada parte é importante para a manutenção daquela estrutura. Nós vemos vários exemplos de pessoas que vão fazer uma reforma e pega num ponto importante da estrutura do edifício e todo o edifício fica comprometido. Nós devemos ver a igreja dessa forma, como esse edifício que está sendo construído por Deus. Ainda não estamos prontos e cada membro da igreja é importante na edificação, na construção desse edifício. Existem responsabilidades que os crentes devem entender enquanto aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem responsabilidades da nossa parte. Eu gostaria de voltar um pouco ao que nós falamos nos versículos anteriores, do capítulo 4 até o verso 11, porque se por um lado Paulo coloca que nós não sabemos o dia do retorno de Cristo, e não devemos viver especulando, quando será este ano, será no próximo ano, quando será, nós não sabemos. A única coisa que nós precisamos fazer é desenvolver a fé. O dia não sabemos, os tempos estão mudando. O que devemos fazer? Desenvolver a fé. Devemos nos preparar, devemos viver como pessoas sóbrias, vigilantes, como vimos no último estudo, não deixar que as coisas desse mundo entorpeçam a nossa mente. A ideia de sobriedade é exatamente essa: não se embriagar com as coisas desse mundo a ponto de perder a urgência do grande dia. Mas além disso, meus irmãos, além de uma atitude passiva, nós devemos ter uma postura ativa, consolar uns aos outros e edificar uns aos outros. E Paulo diz: como vocês estão fazendo. A igreja de Tessalônica não era perfeita, tinha defeitos, áreas que precisavam de aperfeiçoamento, mas Paulo elogia essa igreja muitas vezes pela fé que eles tinham, pelo amor abnegado, pela esperança firmada no Senhor Jesus Cristo, pelo fato deles estarem consolando e edificando uns aos outros, porque Paulo diz: vocês efetivamente estão fazendo. A igreja de Tessalônica não é perfeita, mas ela de alguma forma serve de referência para nós, na nossa caminhada nesse mundo. A pergunta é: eu e você, individualmente e coletivamente como igreja presbiteriana de Jacobina, servimos de referência também para os demais crentes? Essa é uma questão que a gente deve considerar, porque a nossa fé não é apenas um depósito de informações. A nossa fé é eminentemente prática, ativa. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, consolando uns aos outros, edificando uns aos outros no temor de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Amém. Vamos orar ao Senhor?